de hoje, questão número 4. O FGD 2022 diz que as propriedades de dilatação térmica de alguns materiais têm diversas aplicações. Pode ver que o texto fica bem maior. A banca mudou, né, para essa, mas ainda acho válido fazer das bancas anteriores, porque o conteúdo é o mesmo, as técnicas se repetem. Aqui aumentou os textos. As propriedades de dilatação térmica de alguns materiais têm diversas aplicações práticas, como por exemplo as lâminas bimetálicas dos disjuntores elétricos, que são dispositivos de segurança presentes em residências e edificações em geral, tá? É uma placa bimetálica, você aprende isso, né? Que uma cresce mais rápido ou encolhe mais rápido, e ela abre o circuito e impede você passar muita corrente, ela aquece, aí ela enverga para um lado, são dois metais soldados um no outro, ela enverga e abre o circuito protegendo seus aparelhos eletrodomésticos, né? Esses disjuntores desarmam, né, desligam o circuito elétrico quando passa uma corrente elétrica maior do que a sua capacidade, o que pode evitar incêndios nos casos de curto-circuito ou superaquecimento de fios. Ele está só blá blá blá, contextualizando. Outro exemplo é a dilatação volumétrica responsável pelo funcionamento dos termômetros clínicos e meteorológicos de mercúrio e álcool, né? A gente conhece o de mercúrio, quer dizer, talvez não seja da época, hoje é tudo eletrônicos, né, os termômetros, mas na minha época os termômetros têm um filetinho de mercúrio que você vê assim, quando você põe embaixo do braço, ele vai aquecendo e vai subindo, né? Ele vai subindo, que dilata muito mais rápido que o material do termômetro em volta, né? Vidro ou plástico, é o vidro, e ele dilata muito mais rápido, então ele mede com certa precisão, mas o vidro também dilata um pouquinho, né? Geralmente já é calibrado para isso. E aí você vê a temperatura da pessoa. Hoje você coloca um negócio, deve ter um mercúrio lá dentro, não sei, mas é eletrônico, né? No caso da dilatação térmica dos líquidos, é importante avaliar tanto a dilatação do líquido quanto do recipiente que contém. Como eu falei, o termômetro, se tinha um negócio de vidro aqui, né? Eu vou apagar isso aqui, né? E o termômetro ficava aqui, o mercúrio fica aqui dentro, né? Aí você colocar debaixo do braço, vai aquecendo. Esse frasco de vermelho em volta, ele vai dilatar muito pouco. Então, praticamente, como o mercúrio dilata muito fácil, ele vai subindo aqui. E aqui tinha as marcações da temperatura. Aí onde ele parar é a temperatura do seu corpo, né? Até equilíbrio térmico. Então isso que quer dizer, você tem que contar, porque se isso aqui dilatasse muito em volta dele, ele ia crescer e não ia deixar ele subir tanto assim, né? Porque ele vai subindo, que vai acumulando líquido, né? Na base vai subir. Se você abre o espaço, ele não consegue subir tanto, porque você aumentou a base. Imaginou, né? Então, se você tivesse um recipiente, o termômetro aqui, o material aqui que dilatasse muito fácil, ia dar uma imprecisão na medida do mercúrio aqui dentro, por exemplo. Tá. No caso da dilatação térmica dos líquidos, é importante avaliar tanto a dilatação do líquido quanto do recipiente que o contém, pois cada material tem o seu coeficiente de dilatação térmica. Exatamente. Considere, por exemplo, que um copo de vidro comum se encontra completamente cheio, isso é importante, vamos lá. É um copo de vidro, material importante. E ele está completamente cheio, isso significa que o volume do material que está dentro dele é igual ao volume dele. E em equilíbrio térmico com 200 ml. Então isso aqui, ó, ele já deu uma dica. O copo tem 200 ml de volume também, porque está completamente cheio. Tá? Estou considerando a espessura dele desprezível. E está em equilíbrio térmico, ou seja, tanto o copo quanto a água estão com a mesma temperatura, o material do copo e a água. Pode ver, quando você está com um copo que você tirou do armário agora e joga água gelada, no início ele ainda está normal, aí ele vai resfriando também, né? Ele vai roubando o calor da água ali. Ao nível do mar. Tá, então é com 200 ml de água ao nível do mar. Inicialmente a temperatura de 15 graus Celsius, tá? Os dois estão a 15. Considere que a densidade da água que ele deu, ó, mudou a banca, né? 1 grama por centímetro cúbico. Mas a gente já sabe que cada litro tem 1 kg, tá? Dá na mesma aqui. Vale a pena lembrar, o coeficiente de dilatação volumétrico da água é 1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, ou por grau Celsius. Observe aqui a dilatação volumétrico, isso é importante aqui. E que o coeficiente de dilatação superficial do vidro, ó, aqui ele deu volumétrico e deu superficial, eles não são bobos não. Aqui é da água, aqui é do vidro, é de 2 vezes 10 a menos 5. E ó, de novo o expoente, que não falei na questão anterior, o expoente não é igual, tem que tomar cuidado na hora de comparar. Mas antes de comparar, eu tenho que deixar os dois com dilatação do mesmo tipo, que tem dilatação linear, espacial e volumétrica. O copo de vidro possui capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius, ela falou da capacidade térmica, tem muita coisa na mesma questão. E o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Desprezando quaisquer perdas de calor para o ambiente, assinale alternativo, então tudo que for fornecido vai ser absorvido pelo líquido e pelo copo, não vai perder para o ambiente. Desprezando quaisquer perdas, assinale alternativo que indique corretamente o que acontecerá se o sistema copo mais água, né, porque os dois absorvem, receber 30 quilocalorias, lembrando que quilo equivale a 10 ao cubo,
de calor de uma fonte térmica. Então vamos lá. Esse aqui até, deixa eu ver se eu não esqueci, eu aumentei o espaço aqui, né? Porque esse aqui eu tenho muita coisa para explicar. Tá, essa é mais demoradinha. O que eu tenho que lembrar aqui para essa questão? Coeficiente de dilatação térmica. Eu tenho três tipos, basicamente. O linear, que é o alfa. O alfa. O beta, que é o superficial, e o gama. Tá? Aqui é o coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E tem uma relação entre eles, que aqui é imprescindível de saber. O beta, ele vai ser o dobro do alfa. O superficial vai ser o dobro do coeficiente de dilatação linear. E o gama vai ser o triplo do alfa. Tá? Isso aqui eu vou precisar para essa questão. O que mais preciso saber? Da equação da dilatação volumétrica. A equação de dilatação volumétrica nos diz que a variação de volume de um corpo é igual a V0, volume inicial, vezes o gama, que aqui é volumétrica, vezes a variação de temperatura. Ah, e se fosse superficial? É só trocar o V por S de espaço, de space, né? Delta S é igual a S0, que seria o beta, porque é a concentração superficial, delta teta. Se fosse linear, delta L, que é o comprimento, L0, alfa, delta teta. Não vou entrar em todos aqui, porque senão fica maçante, que já tem muita coisa nessa questão. Mas aqui eu tenho o delta V, que é a variação de volume. Aqui é o volume inicial. O que mais eu preciso saber nessa questão? Eu preciso lembrar de calorimetria. Aqui tem calorimetria e dilatação na mesma questão. Tá? Calorimetria e dilatação na mesma questão. Então, Q igual a mc delta teta é a quantidade de calor sensível. E eu preciso também lembrar aqui da capacidade térmica. Tem que lembrar o que é capacidade térmica. Que é o Czão, C maiúsculo, que é dado pela massa vezes o Czinho. O MCzinho pode ser escrito como Czão, capacidade térmica. Bom, acho que isso é tudo que eu preciso lembrar para essa questão. Agora vamos aplicar tudo isso aí. Primeira coisa que eu preciso saber. Para eu saber, primeiro eu tenho que focar no plano, né? Olha as alternativas. Sobrará um espaço no copo de 1,20 ml? Sobrará espaço no copo? Derramará? Então eu preciso saber quanto um dilatou mais que o outro, para saber se o copo dilatou mais que o que tem dentro dele, sobra um espaço. Se o que está dentro dele dilatou mais do que o copo, ele derrama, concorda? Que ele dilatou mais rápido, ele derrama. Então eu preciso saber quanto cada um dilatou. E para saber quanto cada um variou de volume, para saber quem variou mais que o outro, eu preciso da variação de temperatura. O volume inicial eu tenho, 200 ml, né? O gama eu posso descobrir aqui, mas eu preciso saber a variação de temperatura. Então a primeira coisa que eu vou atrás é a variação. E eu sei que eles receberam 30 quilocalorias, o sistema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que o calor absorvido pelo copo, chama de QC, mas o calor absorvido pela água, chama de QA, vai ser o quê? 30 quilocalorias, 30.000 calorias. O Q do copo seria o M do copo, Czinho do copo, delta teta do copo. Mais o Q da água, M da água, Czinho da água, delta teta da água. Igual a 30 vezes 10 ao cubo, tá certo? Aí eu sei que massa vezes Czinho é o Czão, porque ele não me deu o calor específico do copo, ele me deu a capacidade térmica, que é o Czão. Então aqui eu vou trocar por Czão do copo. Variação de temperatura é o que eu quero. Só que observe que eles estão em equilíbrio, eles estão em contato.
Então, a variação, então com a mesma temperatura inicial. Então, o que o copo variar vai ser a mesma coisa que a água variar, que é o que eu quero. Então, Δθ é o mesmo para os dois. Então, não vou chamar, como estão em contato, a variação do copo e da água vai ser a mesma. Então, eu não vou chamar mais de ΔθC e ΔθA, vou chamar simplesmente de Δθ porque é igual para os dois. Aqui tem a massa da água, que é 200 ml, mas é 1 grama por centímetro cúbico. 200 ml, você pode fazer aqui, né? Tem que lembrar que 1 ml é 1 centímetro cúbico, então vai ter 200 gramas. Ou você pode simplesmente lembrar que vai dar 200 gramas, e que é o mesmo que 0,2 quilos, né? É 0,2 litros, é 0,2 quilos. Tá? Então, aqui, o que você tinha que saber de qualquer maneira é que 1 litro... Não, os que eu acabo lembrando, que eu acho que vale a pena decorar. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Isso aqui questão nenhuma vai te dizer, tá? Tem que saber mesmo. Ou 1 metro cúbico, isso aqui eu também uso, contando SI, é igual a 1000 litros, tá? Essas duas aqui são interessantes você saber. Massa da água. Então, se é 200 ml, eu sei que são 200 gramas. Tá? Czinho da água. 1 caloria por grama grau Celsius. Já tá, ó, eu coloquei em grama, aqui já está em caloria grama grau Celsius. A variação de temperatura é o que eu quero. Chamar de Δθ. Aqui é 30 vezes 10 ao cubo. O Czão do copo é 200 caloria por grau Celsius. Já está a unidade certa. Então é 200 Δθ. 200 vezes 1 vezes Δθ dá 200 Δθ. É igual a 30 vezes 10 ao cubo. Vou usar lá embaixo. Mas primeiro, ó, 200 mais 200 dá 400 Δθ. Igual a 30 vezes 10 ao cubo. Dá para cortar aqui, ó, 2 zeros. E aqui fica 10. Então, Δθ vai dar 300 por 4. Que dá exatamente 75 graus Celsius. Achei a variação. Então, na verdade, esse 15 aqui não faz diferença. Tá? É só a contextualização. Eles vão chegar a 100. Mas o que importa para a equação da variação de volume é o Δθ. Tá? Então, eu encontrei, deixa eu até conferir aqui com as continhas, se eu não errei nada, 75. Agora que eu tenho o Δθ, eu posso jogar nas equações da variação de volume? Ainda não, porque eu não tenho gama dos dois. Eu tenho gama de 1, que é o que eu vou usar, a variação de volume é da água, já está ok. E eu tenho do vidro, tá? De superficial, ele me deu o beta do vidro. Eu tenho que transformar no gama, como que eu faço? O beta é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, ou por grau Celsius, que nem colocou ali, tanto faz. Bom, a partir do beta eu posso descobrir o alfa. O beta não é o dobro do alfa, não foi isso que eu ensinei? Beta não é o dobro do alfa, então alfa é a metade do beta, né? Então o alfa é 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E daí eu concluo o gama agora. O gama é o triplo do alfa, então é 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aqui já te permitia eliminar algumas alternativas, porque você vai ver que o gama, esse gama aqui é de quem? É do vidro. Vou chamar de V de vidro. Eu coloquei copo, né? Então tá, do copo. Gama do copo, para manter o padrão. É o gama do copo. O gama do copo, ele é 3 vezes 10 a menos 5. Agora o da água, vamos ver aqui, ele está em 10 a menos 4. Como que eu faço para comparar? Passo ele para 10 a menos 5. Como que eu faço? Aumento, multiplico por 10 aqui para poder tirar 1 aqui. 1 vezes 10 a menos 4 é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 5. Concordam? É matemática. Multipliquei por 10 aqui para compensar, eu divido por 10 a potência de 10. Quem é maior? A água ou o copo? Quem dilata mais fácil? A água. Se a água dilata mais rápido que o copo, o que vai acontecer? Vai transbordar um tiquinho, né? Mas vai transbordar. Uma parte da água vai ir para fora do copo, porque ela vai variar o volume mais rapidamente que o copo. E eles estavam no mesmo volume. Então, se ela vai variar mais que o copo, ela vai derramar. Isso você já elimina, então, letra A e B, que fala que é sobrar espaço, como se o copo dilatasse mais que a água. Agora, quanto que vai derramar? É o que eu vou fazer agora. Então agora, o que eu tenho que saber? Aqui vem a grande sacada que muita gente se perde. Tem que usar a lógica, visualizar o problema. Quanto de água vai derramar? Né? Quanto ela dilatar a mais? Muita gente acha que é quanto ela vai dilatar, mas não, tem que subtrair a dilatação do copo.
ela vai cair do copo o que ela dilatar a mais que o copo. Tá? Por isso que ele falou que você tem que prestar atenção enquanto o recipiente dilata. Imagine que você está escapando de alguma coisa e aquilo vai crescendo enquanto você tenta escapar. Vai ficando mais difícil. Você tem que ir mais rápido do que o que o outro está crescendo. Né? Essa é a ideia. Senão você não escapa. É a mesma coisa da água. Ela tem que crescer, o que ela cresce a mais que o copo cresça. Então não adianta achar a dilatação somente da água. Porque parte da dilatação ainda o copo vai conter com a dilatação dele próprio. O excesso de dilatação é que vai transbordar. Então o que eu quero, vou chamar de T de transbordar, é a variação de volume da água tirando a variação de volume do copo. Então, se substituindo aqui pelas equações, da água é o V0 da água, o gama da água, delta θ da água, menos V0 do copo, gama do copo, delta θ do copo. Agora observe que o volume inicial dos dois era o mesmo, 200 ml, então eu vou chamar só de V0. O gama da água, eu já vou deixar na potência de 10, 10 a menos 5 ficar mais fácil, é 10 vezes 10 a menos 5. A variação em temperatura dos dois também foi a mesma, então eu vou chamar só de delta θ. Tá? Porque os dois variaram, estavam em contato, variaram 75, lembra? Daqui a pouco eu substituo. O V0 é o mesmo para os dois, chama só de V0. Para você ver como a conta é mais fácil do que parece. Ó. O gama do... Só usar matemática a seu favor. O gama do copo é 3 vezes 10 a menos 5. E a variação do copo é a mesma da água, estou chamando de apenas delta θ. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar V0 vezes delta θ em evidência, para facilitar minha conta. Ó. Que está nos dois termos. Ó, usando fatoração. Em física já não é uma questão difícil. Olha como ajuda, o basicão ajuda. Aí vai sobrar o quê? 10 vezes 10 a menos 5. Menos 3 vezes 10 a menos 5. Quanto que é o V0? 200 ml. Vou deixar já em ml porque as alternativas estão em ml. O V0 dos dois é 200. Qual foi a variação dos dois? A gente achou 75. 10 vezes 10 a menos 5 menos 3 vezes 10 a menos 5 dá 7 vezes 10 a menos 5. Olha se a conta ficou mais fácil ou não. Se você fez na mão a conta e fez aqui na raça, tá certo. O bom é que agora quando você vir minha resolução, você vai falar, vai cair a ficha. Quem usou calculadora, quando vir minha resolução, tá, deixa eu ver o resultado. E quando chegar na prova, você sabe o que vai acontecer, né? Vai pagar o preço. Então vamos lá. 75 vezes 7 é a conta que eu fiz, né? Ah, não, eu fiz 150 vezes 7. Eu fiz assim, ó, eu escrevi isso aqui como 2 vezes 75. Peguei aqui, ó, fiz 2 vezes 75, dá 150, vezes 7. E esses dois zeros aqui eu joguei potência de 10. 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, 10 a menos 3. Aí eu preferi fazer essa conta, 150, que é o 2 vezes 75, vezes 7, que dá 1050. 1050 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3, eu ando a vírgula 3 casas, 1, 2, 3. E eu vou ter 1,05. Como o volume eu usei em ml, aqui já está em ml. 1,05 ml é o que transbordou. 1,05 ml, alternativa D de dado.